Fortaleza do Gustavo, né? Que a gente jogava num 4-3-3 em que os pontas quebravam linhas e municiavam o Gustavo a fazer o gol. E hoje a gente joga num 4-3-3 em que é cada um por si e o Lucero acaba não sendo municiado. E assim, não tô aqui passando pano pro Lucero, porque o Lucero sim tem oportunidades que não está E tá mal, aproveitando. E certo? tá Está mal, mal, tá? Uma diga-se coisa é de independente passagem. da outra. Agora, o fato é que é um sistema tático que é feito para favorecer o atacante, mas o Fortaleza joga de uma forma que não favorece. Solução para isso: muda o esquema tático, encaixa o esquema tático em que tu favoreça tuas principais peças, ou claro, todas as peças de preferência. Hoje a sensação que me passa, tá, é que o Fortaleza joga numa formação tática em que não favorece pelo menos o Lucero. Acho que até favorece os pontos para não ser injusto e realmente os pontos que passam por uma má fase. E o Vojvoda também não muda, né? E o Voivoda não muda. A gente faz isso no 3-5-2. Nosso 3-5-2 em 2021 era sensacional. Quando parou de funcionar, o que o Voivoda fez? Beleza. Tinha um esquema tático em que potencializava meus jogadores, potencializava o Crispim, o Pikachu, fez com que o time rendesse, chegasse, né, a brigar ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Só que a partir de um momento, aquela formação tática deixou de favorecer, aqueles jogadores não rendiam mais jogando naquelas posições. E o que eu vou fazer? Muda a formação tática e muda as minhas peças e encontra um novo encaixe para o time. E aí, beleza. Agora, por algum motivo, o Voivoda se abraçou com 4-3-3, que não está mais encaixando, não está favorecendo seus E jogadores. não muda. E não E muda. não muda. Perfeito. Raul, eu falei semanas atrás, e eu achei até engraçado. Porque eu falei assim, ó. Eu dei um exemplo naquele contexto. Dei um exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo. O Luquinhas não é um meia central. Ele não é um meia que joga centralizado. Se ele já foi testado e ele não está dando certo, qual é a função do treinador? Quando chega uma nova peça para reforçar? É ele encaixar as peças que tem. O treinador, ele existe para isso. O treinador, ele não existe para distribuir colete. O treinador, ele existe para você pegar os jogadores que você tem e conseguir achar uma formação onde a qualidade dele seja potencializada. E o Voivoda dele é muito bom nisso. O Voivoda potencializou o Juninho Capixaba, que veio rebaixado do Bahia, e aqui virou o lateral esquerdo, que foi pro Bragantino, que foi cogitado em sair pra Europa, enfim, uma galera fala bem do Juninho Capixaba. Hoje ele veio rebaixado do Bahia, sem a menor perspectiva de brilhar aqui. O Ederson não tinha chance no Corinthians. Veio pra cá, foi G4 do Fortaleza, o Caba saiu direto pra Europa. Hoje está cogitado nos grandes times da Europa. O Bruno Pacheco só era conhecido pela questão defensiva dele. Beleza, PM. No ano passado ele conseguiu... Valeu, PM, valeu. No ano passado ele conseguiu evoluir, ser potencializado e crescer, inclusive, ofensivamente. A gente tem diversos exemplos. O Crispim era meia, virou ala esquerdo, jogou pra caramba. O Crispim nunca jogou na vida o que ele jogou em 2021 aqui com Fortaleza. Ele foi um dos nossos melhores jogadores. O Crispim foi absurdo. Absurdo. O Benevenuto veio rebaixado do Botafogo. Em 2021, ele se tornou o melhor zagueiro do Fortaleza, com velocidade, com roubada de bola, com impulsão em bola aérea. Errava às vezes, mas o Bené jogou demais em 2021. Eu posso passar o dia todinho aqui listando. É só isso que a gente pede para que seja feito hoje. Só isso. Só isso. Porque aparenta que existe uma certa... Parece que tá preso nesse sistema e que não pode sair. E aí foi o que eu falei numa live. Será que o Voivoda não podia testar um 3-5-2 como uma formação de jogadores diferentes? Sei lá, um 3-4-3, alguma coisa. Alguma coisa, sabe? Ficou um tanto Rapidinho, Dudu, já refém. vou passar pra ti. Aparenta exatamente isso, que tá refém desse esquema. E aí eu falei isso numa live. E teve um cara que foi comentar numa live do GT, nada a ver. E o comentário do cara foi assim: e aquela Guigui só pode ser formada na CBF Academy, querendo ensinar o Voivoda a escalar o time. Eu não quero ensinar ninguém, macho. Acontece que parece que tá todo mundo vendo. Não sou eu, não. Porque eu não sou mais ou menos do que ninguém, não. Mas parece que tá todo mundo vendo. E quem faz o Fortaleza internamente, não.
parece que tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Eu acho que o Voivoda dele poderia tentar algo diferente. E talvez a nossa corneta maior seja exatamente em cima disso. Porque a gente vê que os jogos estão passando, o tempo está passando, e a gente não consegue ver algo de diferente sendo feito. O que muda? A formação de jogadores, mas os erros são os mesmos. O meio de campo foi com o Kevin no primeiro clássico. Os mesmos erros de ontem. O meio de campo foi com Sacha e Zé contra o CRB lá fora. Sacha, Zé e Pochettino. Os mesmos erros de ontem. Cara, se os erros estão se repetindo, será que não é um pouquinho mais profundo do que só falar individualmente dos jogadores? Eu acho que essa análise, sabe, não é para ser nossa. Existe um departamento de análise profissional com caras extremamente bem pagos e ótimos. Eles são inteligentes, eles são bons no que eles fazem. O que é que tá faltando? Essa é a pergunta que fica. Entende? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Ainda dá tempo do Fortaleza mudar isso. Porque ainda está chegando às finais, os matas da Copa do Nordeste, ainda não começou o Campeonato Brasileiro, ainda não começou a Copa Sul-Americana, ainda não estamos tão próximos da terceira fase da Copa do Brasil. Então, cara, é o seguinte, pega a crítica, internaliza, vê se ela faz sentido. Se ela fizer sentido, você tenta mudar alguma coisa. Se ela não fizer sentido, beleza, descarta, faz parte. Mas o torcedor não é doido. O torcedor não vê evolução no time, cara. Então, assim, a gente tem total direito de fazer essa corneta. Total direito de fazer essa corneta. Eu acho que isso é natural até. O primeiro passo de humildade de quem faz o Fortaleza é entender esse ponto. Porque a gente só muda, Raul e Dudu, quando a gente entende onde é que você tá errando. Pra mim, o ponto é esse. Falta contratação pro Fortaleza? Falta. Mas, meus amiguinhos, eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? Pode chegar um atacante que o Fortaleza acerte nele. Acerte nele, que a bola chegue nele, ele finaliza e faça o gol. Mas da forma que o Fortaleza tá funcionando hoje, não tem ninguém que chegue que vá virar a chave do Fortaleza. Nenhum jogador. Se o Caio voltasse pro Fortaleza, o Fortaleza ia estar jogando do mesmo jeito que ele tá jogando hoje. Pra mim é isso. Falei demais. Não, eu ia dizer que é refém do esquema porque foi refém da formação de elenco e de ter pontas em excesso, pontas em profusão. Você tem várias opções para as pontas e aí ele se vê obrigado a utilizar um esquema que ele coloque pontas. Não, Se ele precisa... é isso. Ah, pô, desculpa, de novo. Não, mas pode complementar, pode complementar. É porque tu falou um gancho perfeito pro que eu ia colocar, né? Que a virtude do Voivoda é saber adaptar peças também para jogar até fora da sua posição original e até renderem mais. Isso trouxe talvez o Voivoda dar o sucesso no Fortaleza. E para mim, até esse excesso de pontas, você consegue adaptar muitos desses pontas para uma ala, por exemplo, que tem capacidade de velocidade para puxar contra-ataques, para fazer jogadas ofensivas, aprofundar. Tu já imaginou se o Luquinhas faz um meio aberto, encaixa e funciona? Entendeu, Raul? Você Sim. ganha um jogador que não entra em alguns jogos porque o treinador acha que ele não vai fazer diferença alguma no jogo. E esse cara foi 7 milhões de reais. E é isso. A virtude do Voivoda é essa. A gente viu ele fazer isso várias vezes. Crispim é um grande exemplo disso. Ele que subiu também o Pikachu para fazer uma ala, já que o Pikachu naquela época até então era lateral direito, embora algumas vezes no Vasco já tinham desempenhado, né, ala e até ponta, mas de fato no Fortaleza ele era um lateral direito, o Voivoda sobe ele para ala, e a gente viu isso inúmeras vezes. O Voivoda achar padrões táticos, achar posições diferentes de jogadores e potencializar o rendimento desses jogadores nas outras posições que não são suas posições de origem. E é isso que está faltando para agora. A gente vê, de fato, um Voivoda refém no 4-3-3, porque montou o elenco pensando nessa formação tática, e é isso que aconteceu. O elenco do Fortaleza foi montado pensando no 4-3-3. E aí ele está batendo nessa tecla insistindo por conta disso. E aí, para mim, talvez esteja faltando um pouquinho da genialidade do Voivoda de exatamente encontrar. Isso. É exatamente isso.
Tá, elenco foi pra mim é formado esse o o ponto elenco, também. o elenco foi formado pensando nessa formação. É. Não só nos pontas, a própria formação de meio campo, nas características de jogadores do meio campo, é pensado nisso também. Você acabou de acompanhar um corte de live aqui do canal, então deixe o seu like, se inscreva se ainda não tiver inscrito e também comenta o que você achou. Um beijo, valeu, tamo junto e tchau.